Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Torcedores alvirrubros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. E a gente já sabia que o Náutico teria um foco a mais na zaga, pensando na abertura de janela do próximo dia 18 de julho. E a informação que surgiu nesta segunda-feira é que o Náutico sondou a situação de dois zagueiros no mercado. Luiz Gustavo, que até então defende as cores da equipe do Mirassol, e Carlos Alexandre, que fez aí várias partidas deste ano com a camisa do Ipiranga de Erechim, foi companheiro de equipe do Bruno Bispo na campanha do Ipiranga aí no Campeonato Gaúcho e seguiu com a equipe do Sul na disputa da Série C. Então, a partir de agora, a gente trazendo detalhes sobre esses jogadores e também a situação contratual, a questão de se vai vir, se não vai vir. Vem com a gente, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque são dois zagueiros com a mesma faixa etária de Camutanga. Por incrível que pareça, Camutanga recentemente deixou o Náutico em direção ao Atlético Goianiense. E o Luiz Gustavo, a gente começa falando dele, tem 28 anos, é a mesma idade do Camutanga. É um jogador que o torcedor pode até pensar, Anderson, é um bom reforço para a zaga. Um cara já vestiu a camisa do Guarani, teve com o Cuiabá, já jogou no Vasco da Gama, até então estava na equipe do Mirassol, fez aí algumas atuações em equipes também como Santo André, esteve no Santo André na disputa do Campeonato Paulista nessa temporada, fez gol, mas vamos analisar friamente. A zaga do Náutico hoje tem Carlão, Bruno Bispo, Wellington e João Paulo. O Náutico pode contratar uma ou até mesmo duas opções, pensando nessa Série B. Luiz Gustavo, o histórico dele, pelo menos pelo que eu pude acompanhar no Cuiabá, pelo que eu pude acompanhar no Vasco da Gama, alguns jogos, eu inclusive comentei o último jogo numa outra emissora, o último jogo dele com a camisa do Mirassol, que ele fez com a camisa do Mirassol foi contra o Campinense, na vitória do Mirassol por 1-0, jogo em casa. É um zagueiro que, na minha visão, não passa muita confiança, embora seja no meio dos citados desse plantel do Náutico, mais confiável até, um cara que, até pela experiência, já por ter passado em outras equipes, ele pode agregar ainda mais do que esses jogadores, que citávamos há pouco. Carlão muito jovem, o Wellington mais fora da equipe por lesão e por suspensão do que propriamente participando, e é um cara que, além de zagueiro, ele pode também atuar pelo lado direito, pode ser um lateral direito, então o Náutico ganha um defensor, ganha um cara polivalente, mas que não me agrada muito em seus termos de jogo, embora seja um cara que, comparando as peças que aqui estão, tenha um pouco mais de qualidade e pode servir sim ao Náutico. No entanto, as informações dão conta, inclusive mandar um abraço para o querido Clauber Santana, do NE45, do TimbuCast, destacando que o empresário do jogador falou que Luiz Gustavo, pelo menos a princípio, não se transfere para o Náutico. A gente vai aguardar, mas a princípio o Mirassol fazendo o jogo duro e tentando a permanência do atleta ou até mesmo uma outra equipe interessada no futebol do Luiz Gustavo. É uma contratação tida como mais difícil se levarmos em conta a situação de Carlos Alexandre, por exemplo, que tem a mesma idade do Camutanga e a mesma idade do Luiz Gustavo. O Carlos Alexandre é um velho conhecido do futebol pernambucano, já vestiu a camisa do Porto e na temporada passada esteve defendendo o Retrô em 13 partidas. Em sua carreira acumula partidas de jogos aí com a camisa do São Caetano, Criciúma, Sergipe, onde foi revelado, Globo de Ceará-Mirim, Marcílio Dias, e nesta temporada ele foi o jogador do Ipiranga de Erechim. 25 jogos, todos eles como titular, e teve no Campeonato Gaúcho a companhia do Bruno Bispo. Era a zaga da equipe do Ipiranga na disputa do Gauchão. Carlos Alexandre e Bruno Bispo. Talvez o Náutico querendo reeditar essa zaga para a Série B. Se é o suficiente para mim, não acredito.
mas há possibilidades maiores de contratação desse jogador do que propriamente de Luiz Gustavo. Porque esse atleta, e foi até uma publicação feita, né, por uma das páginas extraoficiais que cobrem o Náutico diariamente, que o Carlos Alexandre, ele foi contratado recentemente pela Albuquerque Soccer. A Albuquerque Soccer cuida da carreira de Camutanga, cuida da carreira de Djavan, tem vários outros atletas da base que a Albuquerque Soccer cuida também, né, vários atletas também do profissional, né, que estão aí atrelados a essa empresa, e eu não descartaria a possibilidade de acerto, né, do Náutico com esse jogador, até pela proximidade com os empresários deste atleta. Não passou por clubes de expressão, a gente citou há pouco. Se levarmos em consideração o Náutico, tem muito mais tradição do que Marcílio Dias, por exemplo, do que Atlético Tubarão, por exemplo, mas chega com uma idade que o Náutico está buscando no mercado, uma meia idade, até mesmo para ser mais um experiente, né? Chega de testes, chega de jogadores mais novos, mas então não tão testado na Série B. A Série B deste ano tem um nível de disputa, um sarrafo ainda maior. Então, vamos aguardar as negociações, mas de fato, jogadores que foram sondados pelo Náutico. E o Náutico observa no mercado não apenas a possibilidade de contratação de zagueiros, como também de atacantes. O Náutico está vendo a possibilidade de acerto com jogadores para o sistema ofensivo, que tem prejudicado a equipe, né, nos jogos, tem marcado poucos gols, tem, embora finalizado muito, mas, né, concluído pouco, né, a gol do adversário. E agora o Náutico com essa preocupação no mercado. Mas agora querendo, lógico, a opinião do torcedor. Luiz Gustavo e Carlos Alexandre, duas opções para a zaga. Luiz Gustavo, meio lá, meio cá, se vem, se não vem, muito mais para não do que sim. E o Carlos Alexandre com essa proximidade dos empresários que já cuidam de jogadores que são aí atletas do Náutico, e essa agência cuidando agora do Carlos Alexandre. Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!